Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Nós vamos estar fazendo aqui uma introdução à microbiologia médica e vamos abordar alguns assuntos importantes, como classificação, estrutura e replicação bacteriana. Esse é o programa do Micro ao Macro, uma extensão da Universidade de Rio Verde, campus Lusiânia. Vivemos em constante interação com o mundo invisível. O corpo humano não é isolado. Ele abriga milhares de micro-organismos que vivem em nós e ao nosso redor. Esse conjunto é chamado de microbioma e ele é único em cada pessoa, sendo influenciado pela genética, alimentação, ambiente e o uso de medicamentos. Muitos desses micro-organismos são benéficos e ajudam no funcionamento do organismo, mas alguns podem causar doenças. Para entender melhor essa diversidade, a microbiologia os divide em 5 grandes grupos, sendo eles vírus, bactérias, arqueobactérias, fungos e parasitos. Os vírus são as menores partículas infecciosas e possuem DNA ou RNA envolto por um capsídeo proteico. Eles não têm metabolismo próprio, por isso dependem das células do hospedeiro para se replicar, podendo causar desde infecções agudas ou quadros crônicos. As bactérias são organismos unicelulares e mais simples, sem núcleo definido, mas muito adaptáveis. Podem ser classificados, por exemplo, em gram-positivas ou gram-negativas e causam doenças tanto pela produção de toxina quanto pela invasão de tecidos. Apesar disso, muitas fazem parte do nosso microbioma e são essenciais para a nossa saúde. Já as arqueobactérias são semelhantes às bactérias, mas geralmente não estão associadas a doenças em humanos. Os fungos são organismos mais complexos e podem existir como leveduras, que são unicelulares, ou como bolores, que são multicelulares. Algumas infecções fúngicas são mais comuns em pessoas com sistema imunológico enfraquecido. Já os parasitos são os mais complexos, incluem desde protozoários até vermes, com ciclos de vida que podem envolver diferentes hospedeiros. Para lidar com todos esses micro-organismos, o corpo possui mecanismos de defesa. As barreiras físicas, como a pele e mucosas, impedem a entrada de agentes infecciosos. A imunidade inata atua rapidamente, reconhecendo padrões dos micro-organismos, e a imunidade adaptativa produz anticorpos e memória imunológica, sendo a base das vacinas. Para entender melhor os micro-organismos e como eles funcionam, é fundamental diferenciar 2 grandes tipos celulares, os procariontes e os eucariontes. Os eucariontes, cujo nome significa núcleo verdadeiro, incluem células de animais, plantas e fungos. Já os procariontes, que significa núcleo primitivo, incluem bactérias, arqueias e cianobactérias. A principal diferença entre esses 2 tipos celulares está na organização do material genético. Nas células eucariontes, o DNA fica dentro de um núcleo bem definido, envolto por uma membrana nuclear, além de estar organizado em estruturas como estonas e nucleossomos. Já nas células procariontes, não existe um núcleo verdadeiro. O DNA geralmente é uma única molécula celular e circular de fita dupla localizada em uma região chamada nucleoide, sem membrana nuclear. Essa diferença estrutural impacta diretamente o funcionamento celular. Nos procariontes, como não há separação entre núcleo e citoplasma, os processos de transcrição e tradução podem ocorrer ao mesmo tempo. Isso torna a produção de proteínas muito mais rápida e eficiente, permitindo que as bactérias se adaptem rapidamente ao ambiente. Outra diferença importante está nas organelas. As células eucariontes possuem organelas membranosas complexas, como mitocôndrias, retículo endoplasmático e complexo de Golgi, responsáveis por funções especializadas. Já os procariontes não possuem essas estruturas, o que torna sua organização mais simples. Os ribossomos também são diferentes. Nos procariontes, eles são menores, do tipo 70S, formado pelas subunidades 30S e 50S. Já nos eucariontes, os ribossomos são maiores, do tipo 80S. Essa diferença é extremamente importante na medicina, pois muitos antibióticos atuam justamente nesses ribossomos bacterianos, sem afetar diretamente as células humanas. Além disso, as bactérias apresentam uma parede celular rica em peptidoglicano, que funciona como uma estrutura de proteção contra o ambiente externo e interno muitas vezes, especialmente contra variações de pressão osmótica. Essa característica, junto com sua simplicidade estrutural, permite que os procariontes sobrevivam em condições extremas, como temperaturas altas ou baixas, ambientes com pouco nutriente ou até situações de alta pressão osmótica,
condições que seriam letais para as células eucariontes. Portanto, apesar de serem estruturas mais simples, os procariontes são altamente eficientes e adaptáveis, enquanto os eucariontes apresentam maior complexidade e especialização funcional. Bom, no que se trata da morfologia e a classificação bacteriana, no laboratório, a análise bacteriana ela vai começar pela avaliação macroscópica, com colônias em meio de cultura. Nessa primeira etapa, a gente vai observar ali principalmente a cor, o odor, a forma e o tamanho dessas bactérias, mas também a gente vai observar algumas propriedades metabólicas, como a capacidade de fermentação de açúcares, assim como também a capacidade de hemólise, que seria a lise de eritrócitos em meio sanguíneo. É importante a gente também saber que essa hemólise ela pode ser caracterizada em 3 etapas diferentes. A primeira classificação que a gente tem seria uma alfa-hemólise, que seria quando a gente tem uma hemólise parcial. A segunda classificação que a gente tem seria uma beta-hemólise, que é quando a gente tem uma hemólise completa. E a última classificação seria uma gama-hemólise, que seria quando a gente tem a ausência de uma hemólise. Agora que a gente já falou um pouquinho do micro, vamos falar um pouquinho do macro? Macroscopicamente, essas bactérias elas vão ser caracterizadas principalmente pela sua forma e o seu arranjo. Por exemplo, os cocos, eles são bactérias que eles têm formato de esfera, mas eles podem se organizar de diversas maneiras diferentes. A primeira maneira que eles conseguem se organizar seriam cocos impares. Um exemplo que a gente tem disso seriam os Streptococcus pneumoniae. Outra maneira seria em cadeias, como os Streptococcus pyogenes. E outra maneira que a gente tem seriam em cachos, como os Staphylococcus aureus. Um dos métodos mais eficientes que a gente tem no que se trata de classificação de bactérias seria a coloração Gram. A coloração Gram é um método rápido e vai ser basicamente baseado na estrutura da parede celular da bactéria. Após a aplicação do cristal violeta, do iodo, da descoloração e também da safranina, as bactérias que são gram-positivas, elas vão permanecer roxa devido à sua espessa parede de peptidoglicano, enquanto as bactérias que são caracterizadas como gram-negativas, elas ficam mais rosadas por terem uma parede mais fina e também uma membrana externa. Mas é claro que dentro desse meio a gente tem algumas exceções. A primeira exceção que a gente tem são as micobactérias, que vão possuir uma parede celular rica em lipídios, ou seja, elas não vão se corar muito bem pelo gram. E o outro exemplo que a gente tem de exceção seriam os micoplasmas, que não possuem parede celular. No que se trata da parede celular da bactéria, ela vai ser extremamente essencial, principalmente por conta da estrutura e da virulência da bactéria. O principal componente da sua parede, que assim como eu já citei anteriormente, vai ser o peptidoglicano. Esse peptidoglicano, ele vai ser formado pela alternância de 2 cadeias que a gente tem. O primeiro é o NAG, que seria N-acetilglicosamina, e o segundo seria o NAN, que seria um ácido N-acetilmurâmico. E esses dois eles vão ser ligados por pontes peptídicas. Assim como eu já falei anteriormente, nas grãs positivas, a parede de peptidoglicano ela vai ser mais espessa e ela vai conter para a gente 2 tipos de ácidos, os ácidos teicoicos e os ácidos lipoteicoicos. E eles vão ser responsáveis principalmente pela adesão e a ativação da resposta imune. Mas quando a gente vai falar sobre as gram-negativas, a estrutura é um pouquinho mais complexa. Ela vai ter presente nela um espaço periplasmático. E nesse espaço periplasmático a gente vai ter algumas enzimas, como por exemplo, as enzimas beta-lactâmicas. Mas outra coisa que a gente também tem é uma membrana externa. Nessa membrana externa, a gente tem os lipossacarídeos, ou LPS. Esses lipossacarídeos, eles vão estar possuindo ali uma fração que vai estar atuando para a gente como endotoxinas, que vão ser responsáveis principalmente por desencadear uma resposta inflamatória sistêmica intensa. É claro que a gente conhece algumas outras estruturas que existem nas bactérias, como por exemplo, a cápsula, que vai estar ali dificultando a fagocitose. Outra coisa que a gente tem são os flagelos, que vai estar ali permitindo motilidade para essas bactérias. Falando um pouquinho agora para vocês sobre reprodução e imunidade, a gente já deve saber, é claro, que as bactérias elas se reproduzem por divisão binária, que vai ser um processo rápido que vai permitir um crescimento exponencial. Em algumas condições adversas,
As bactérias gram-positivas, elas conseguem formar esporos, que são estruturas altamente resistentes que são capazes de sobreviver por longos períodos, mas também conseguem voltar à forma ativa quando o ambiente se torna favorável. Em resumo, vimos que o corpo humano convive com um vasto microbioma, composto por diferentes micro-organismos que podem ser benéficos ou patogênicos. Esses micro-organismos se dividem em grupos como vírus, bactérias, fungos e parasitos, cada um com níveis distintos de complexidade. Entendemos também a diferença fundamental entre células procariontes, como as bactérias, que são mais simples, sem núcleo definido e com ribossomo 70S, e células eucariontes, que são mais complexas e possuem núcleo verdadeiro e organelas. Vimos que estruturas como as paredes de peptídeo-glicano e os ribossomos bacterianos são essenciais tanto para a sobrevivência das bactérias quanto para a ação dos antibióticos. Além disso, a coloração de Gram permite diferenciar bactérias importantes na prática clínica. Por fim, tudo isso se integra à atuação do sistema imune, que mantém o equilíbrio com o microbioma e protege o organismo contra infecções. Se você gostou da aula, deixe o like, comente e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos.